O Maracanã está de volta à elite. Não, eu não estou falando que o estádio do Maracanã foi liberado para os jogos do Campeonato Brasileiro. Eu estou falando do Maracanã Esporte Clube, que após 9 anos estará de volta à elite do Campeonato Cearense, apenas 2 anos depois do time estar na agoniante terceira divisão estadual. Esse é o canal Futebol Fundo Pocense e se você ficou curioso em conhecer essa história, fica ligado neste vídeo que eu vou te contar depois da vinheta. Localizado na região metropolitana de Fortaleza, a apenas 24 quilômetros da capital cearense, se localiza a cidade de Maracanaú, conhecida por ter o maior parque industrial do estado. O nome da cidade vem da língua tupi e significa Rio das Maracanãs. Beleza, mas o que é o Maracanã? Maracanã é uma ave simpática de aparência similar a um periquito ou uma pequena arara. Foi nessa cidade que em 31 de janeiro de 2005 foi fundado o Maracanã Esporte Clube, que deveria mandar os seus jogos no estádio do município, o Almir Dutra, mas este se encontra em construção há uma quantidade considerável de tempo. A ideia é que o estádio vai ficar pronto pelo menos antes da estreia do time no Campeonato Estadual de 2022. Caso contrário, o Maracanã continuaria jogando nos estádios das cidades vizinhas como Horizonte e Maranguape. O interessante é que o Maracanã nunca jogou no estádio do Maracanã. Por enquanto, pode tirar o print 2023 Maracanã na Copa do Brasil e vai ganhar do Flamengo no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã. Se o Maracanã for ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo no estádio do Maracanã, quem é que vai estar jogando em casa? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Em 2005, em seu primeiro ano de existência, o Maracanã disputou a terceira divisão do Campeonato Cearense e ficou em quarto no quadrangular final, que premiou com os acessos os times do São Benedito e do Horizonte. Em 2006, o Maracanã não chegou ao quadrangular final, ficando em quinto lugar. Quem garantiu os acessos foram os times do Caucaia e do Eusébio. Em 2007, o time conseguiu acesso após terminar o quadrangular final como vice-campeão, apenas um ponto atrás do campeão, que foi o Barbalha. Em 2008, o Maracanã estreou na segunda divisão cearense e fez um belo papel. Ficou em terceiro lugar e só não subiu porque ficou um ponto atrás do vice-campeão, que foi o Guarani de Sobral, e 2 pontos atrás do campeão, que foi o Maranguape. Em 2009, 3 times subiriam para a primeira divisão, mas o Maracanã ficou em quarto. 3 pontos atrás do pelotão que subiu, formado pelo Crato, pelo Limoeiro e pelo Guarani de Juazeiro do Norte. Em 2010, o Maracanã ficou em quinto lugar, bem atrás dos times que subiram, que foram o Icasa e o Tiradentes. Em 2011, o time não subiu por conta de um cabelinho de sapo. Ficou em terceiro, perdendo a vaga para o Crateús no saldo de gols. O outro time que também subiu nesse ano foi o Trairiense, que foi o campeão. Mas em 2012 a coisa foi diferente. A segunda divisão do Campeonato Cearense 2012 contou com 12 participantes divididos em 2 grupos de 6. E os 3 melhores de cada grupo se classificariam para o hexagonal final, do qual os 2 melhores subiriam para a primeira divisão. A estreia foi no estádio Barrosão, em Trairi, e o Maracanã, jogando como mandante, empatou em 0-0 diante do Maranguape. Na segunda rodada, jogando novamente no estádio Barrosão, em Trairi, o Maracanã venceu o Uruburetama por 4-0. Gols de Bibi, Anderson e Dico 2 vezes. Em seguida, o Maracanã jogou no estádio Antônio Cruz, em Fortaleza, e ficou no empate em 1-1 diante do Pacatuba. Gols de Peri para o Pacatuba e de Anderson para o Maracanã. Pela quarta rodada, o Maracanã jogou contra o Arsenal de Caridade, no estádio Domingão, em Horizonte, e o placar foi de empate em 0-0. Na sequência, jogando no Domingão, em Horizonte, o Maracanã bateu o Uniclinic por 3-1. Gols de Maxwell para o Uniclinic e de Dico 2 vezes e Bibi para o Maracanã. Pela sexta rodada, houve o jogo da volta diante do Uniclinic no estádio Antônio Cruz, em Fortaleza, e as equipes empataram em 2-2. Gols de Frank e Maxwell para o Uniclinic e de Bibi e Dico para o Maracanã.
Na sequência, o Maracanã jogou no estádio Moraizão, em Maranguape, contra o Arsenal de Caridade, e as equipes empataram em 1-1. Gols de Berico para o Arsenal e de Dico para o Alves Celeste. Em seguida, jogando no estádio Domingão em Horizonte, o Maracanã venceu o Pacatuba por 1-0, gol de Maurício. Pela nona rodada, jogando no estádio Antônio Cruz em Fortaleza, o Maracanã goleou o Uruburetama por 7-1, gols de Marcelo para o Uruburetama, enquanto que os gols do Maracanã foram anotados por Reginaldo, Joãozinho, Juranilson, Gessuí e 3 de Bibi. No último jogo da primeira fase, mesmo jogando no estádio Moraizão, em Maranguape, o Maracanã bateu o Maranguape por 1-0, gol de Giovani. O Maracanã encerrou seu grupo em primeiro lugar e no hexagonal final estreou diante do Quixadá, no estádio Domingão em Horizonte, e as equipes empataram em 3-3. 3 gols de Paulo Russas para o Quixadá e Juranilson 2 vezes e Dico a favor do Maracanã. Em seguida, jogando no estádio Domingão em Horizonte, o Maracanã bateu o Pacatuba por 2-1. Gols de Aguinaldo para o Pacatuba e de Juranilson e Gessuí para o Maracanã. Na sequência, jogando no estádio Domingão, o Maracanã venceu o São Benedito por 3-0. 2 gols de Juranilson e 1 de Gessuí. Na quarta rodada, o duelo foi contra o Uniclinic no Antônio Cruz, em Fortaleza, e o Alves Celeste venceu por 2-1. Gols de Zé Augusto para o Uniclinic e 2 de Dico para o Maracanã. Em seguida, jogando em Horizonte, o Maracanã venceu o Boa Viagem por 3-2. 2 de Paulinho para o Boa Viagem e 2 de Juranilson e 1 de Peter para o Maracanã. Na sequência, houve o jogo da volta diante do Boa Viagem, no estádio Serjão, na cidade de Boa Viagem, e as duas equipes empataram em 2-2. Gols de Gil e 1 de James para o Boa Viagem e Dico e Gessuí para o Alves Celeste. Pela sétima rodada, o Maracanã, jogando no estádio Tarcísio de Araújo, na cidade de São Benedito, o Maracanã perdeu para o São Benedito por 3-2. Gols de Popó e Nilcinho 2 vezes para o São Benedito e de Dico e Gessuí para o Maracanã. Em seguida, jogando no Domingão, o Maracanã perdeu por 1-0 para o Uniclinic, gol de Zé Augusto. Na sequência, jogando no estádio Abilhão, na cidade de Quixadá, o Maracanã venceu o Quixadá por 1-0, gol de Gessuí. Na última rodada, o Maracanã, jogando no Domingão, bateu o Pacatuba por 4-2. Gols de Bruno e João Umirim para o Pacatuba, enquanto que para o Alves Celeste marcaram Gessuí e Dico 3 vezes. Desta forma, o Maracanã conquistou acesso para o Campeonato Cearense da Primeira Divisão em 2013 e conquistou o título da Segundona de 2012 após encerrar essa fase final na primeira colocação com 20 pontos, um a mais que o vice-campeão São Benedito, que também subiu. Na Primeira Divisão em 2013, infelizmente, o Maracanã foi rebaixado na última colocação, fazendo apenas 11 pontos em 16 partidas. Na Segundona de 2014, o Maracanã foi apenas o sexto, bem atrás do São Benedito, que foi o único time que subiu. Em 2015, o time ficou em terceiro, apenas um ponto atrás dos times que subiram, que foram o Tiradentes e o Uniclinic. Em 2016, o time acabou indo bem mal. Foi apenas o oitavo entre 11 participantes e viu os acessos do Horizonte e do Alto Santo, que desistiu da disputa e passou a vaga para o Ferroviário, que desta forma voltava a figurar na elite do Campeonato Cearense. Em 2017, o Floresta ficou em terceiro e viu os acessos do Iguatu e do Floresta. Em 2018, o time ficou em sétimo entre 10 participantes e não se classificou para o hexagonal final, que premiou com os acessos o Barbalha e o Guarani de Sobral. Em 2019, o caldo azedou de vez. O time foi lanterna do grupo e foi rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Cearense, ao lado do Sport Limoeiro, e viu subir à elite os times do Caucaia e do Pacajus. 2020 tinha que ser o ano do recomeço, e foi. A terceira divisão do Campeonato Cearense, 2020, teve 8 clubes, e ao final das 7 rodadas, os 2 melhores times subiriam para a Segundona. A estreia foi com vitória por 2-0 diante do Cariri, no estádio Virgílio Távora, na cidade do Crato,
gols de Vavá e Douglas. Em seguida, o Maracanã jogaria em casa diante do Calouros do Ar de Fortaleza, mas o adversário desistiu da competição e o Maracanã venceu por WO. Na terceira rodada, jogando como visitante no estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia, o Maracanã venceu o Aliança da cidade de Beberibe por 1-0, gol do jogador Vavá. Na sequência, o Maracanã, mesmo jogando fora de casa no estádio Moraizão, em Maranguape, venceu o time do Arsenal da cidade de Caridade por 4-2. Gols de Pedrinho e Vinícius para o Arsenal, enquanto que para o Maracanã anotaram Juan do Arsenal contra, Júnior Dindê e Vavá 2 vezes. Pela quinta rodada, jogando no Moraizão, em Maranguape, o Maracanã ficou no empate em 2-2 diante do Tianguá. Gols de Ronald e Rair para o Tianguá e de Júlio e Vavá para o Alves Celeste. Em seguida, o Maracanã, mesmo fora de casa, no estádio Dedezão, na cidade de Itarema, venceu o Itarema pelo placar de 2-1. Gols de Fabinho para o Itarema e de Vavá e Dedé para o Maracanã. Na última rodada, jogando como mandante no estádio Moraizão, em Maranguape, venceu o Crateús por 2-0. Gols de Tininho e Douglas. O Maracanã subiu para a segunda divisão do Campeonato Cearense como campeão da Terceirona, com 19 pontos, 4 a mais que o vice-campeão, Cariri, que também subiu. Neste ano de 2021, o Maracanã subiu para a primeira divisão como campeão da segunda divisão. O Maracanã tem no comando técnico o treinador Júnior Cearense, ex-treinador do Maranguape, e atletas como o goleiro Luiz Carlos, vindo do Pacatuba, o lateral direito Dadinha, vindo do Salgueiro de Pernambuco, o zagueiro Ciro Sena, vindo do Tiradentes, o zagueiro Lucas Gomes, vindo do Pacatuba, o lateral esquerdo Fabinho, vindo do Caucaia, os meias Dedé, vindo do Maranguape, Júnior Dindê, vindo do Pacatuba, e Lincoln, vindo do Icasa, e os atacantes Índio Potiguar, vindo do 4 de Julho do Piauí, Vavá, vindo do União de Fortaleza, e Testinha, vindo do Pacajus. Na estreia, jogando no estádio Perilo Teixeira, na cidade de Itapipoca, o Maracanã empatou em 1-1 com o Itapipoca. Gols de Abuda para o Itapipoca e de Renan, do Itapipoca, contra a favor do Maracanã. Em seguida, jogando como mandante no estádio Raimundo de Oliveira, na cidade de Caucaia, o Maracanã venceu o Cariri de Juazeiro do Norte por 1-0, gol do jogador Dedé. Pela terceira rodada, também no Raimundo de Oliveira, em Caucaia, o Maracanã ficou no empate em 1-1 diante do Floresta de Fortaleza. Gols de Alisson para o Floresta e de Lucão para o Maracanã. Em seguida, o Maracanã, jogando como visitante no estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia, venceu o Tiradentes de Fortaleza por 1-0, gol do jogador Índio. Na sequência, no mesmo local, o Maracanã venceu o Pacatuba por 3-2. 2 gols de Maranhão para o Pacatuba, enquanto que Vavá, Júnior Dindê e Testinha anotaram para o Maracanã. Na sexta rodada, o time Alves Celeste recebeu o Centro Esportivo União, de Fortaleza, em Caucaia, e venceu por 1-0, gol do atleta Nanin. Em seguida, o Maracanã foi até o estádio Domingão, na cidade de Horizonte, e venceu o Horizonte por 3-1, gols de Isaac para o Horizonte e de Dadinha, Índio e Júnior Dindê para o Maracanã. Pela oitava rodada, mesmo jogando em Caucaia, o Maracanã perdeu para o Maranguape por 1-0, gol de Sávio. Na última rodada, mesmo jogando no estádio Moraizão, em Iguatu, o Maracanã bateu o Iguatu por 3-1, gols de Emerson Catarina para o Iguatu e de Max Oliveira contra, Júnior Dindê e Fabinho para o time de Maracanaú. O Maracanã subiu como campeão da segundona com 20 pontos, um a mais que o Iguatu, que também conseguiu acesso. O Maracanã, campeão cearense da segunda divisão de 2021, conquistou o título com Luiz Carlos no gol, Dadinha, Ciro Sena, Lucas Gomes e Fabinho na defesa, Dedé, Júnior Dindê e Lincoln no meio-campo, Índio Potiguar, Vavá e Testinha no ataque. Bem, pessoal, a intenção do vídeo de hoje era contarmos a história acerca do acesso do Maracanã para a primeira divisão do Campeonato Cearense neste ano de 2021. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, o que você está fazendo que ainda não é inscrito no canal? Aproveita agora a oportunidade e clica aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!